Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esse livro aqui. E esse livro então é o terceiro, vocês que me acompanham já sabem, do Napoleão Hill que eu estou fazendo aqui no canal. O primeiro foi o Pensa em Riqueza e depois eu fiz também o Mais Esperto que o Diabo. Eu deixo as playlists aqui se você quiser ver. E o Napoleão Hill, ele é aquele autor que a gente já conhece então desses livros e de muitos outros também, e ele nasceu na pobreza, em uma cabana de madeira de um só cômodo nas montanhas no sudoeste, ao sudoeste da Virgínia, nos Estados Unidos. E ele reverteu completamente a situação de pobreza em que ele nasceu, que ele poderia ter pego isso como uma justificativa, como um álibi, como ele chama ali no livro Pensa em Riqueza, para estar passando a vida inteira na falta e na escassez. Mas aí ele recebeu a instrução, ele recebeu digamos, uma opinião do Andrew Carnegie, que é aquele magnata do aço, também muito bem sucedido, também multimilionário, que disse a ele para ele passar algum tempo da vida dele estudando as pessoas que foram muito bem sucedidas, como o próprio Andrew Carnegie, e outros que fracassaram, para assim ele estar concluindo, ele está criando uma filosofia de sucesso. E aí foi isso que o Napoleão Hill fez durante 30 anos da vida dele. Ele pegou essas lições que ele aprendeu fazendo essa pesquisa, reduziu-as a princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como um guia para criar o próprio sucesso. Eu gosto de estar repetindo isso nos vídeos, porque aí a gente entende quem é que está falando, quem é que é o autor desse livro, que está trazendo então uma filosofia de sucesso. Mas a gente pergunta, e ele teve sucesso na vida dele? Como é que começou a vida dele? Ele já nasceu em berço de ouro? Então isso para que a gente entenda que realmente então ele não está dando apenas teoria vazia, que ele na prática mostrou que funciona. E aí nesse livro aqui, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que ele se inspirou no poema Invictus, do William Ernest Henley, esse poema é concluído dessa forma: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou capitão da minha alma. Então eu acredito que a comparação que ele está fazendo aqui, estreito portão e punições da lista, seriam as adversidades, as dificuldades que vão acontecer na nossa vida. Não importa quantas dificuldades nós tenhamos que passar, não importa quantas vezes nós vamos ao vale, como explica o Spencer Johnson ali no livro Picos e Vales. Eu fiz também uma série, se você quiser ver eu deixo destacado. Ele diz que é natural da vida, dessa nossa realidade do relativo, onde há luz e sombras, que haja picos e vales, e que a evolução passa por a gente entender como encontrar o equilíbrio. Ele explica lá no livro como é que faz para isso. Então eu acredito que seja exatamente isso também que o Napoleão Hill está explicando aqui, em outras palavras. Então ele nesse livro nos ensina como usar o pensamento, a visão criativa, pensamento organizado e a atenção controlada para alcançar esse objetivo. Nós estamos aqui no segundo capítulo, em que ele está falando então do pensamento organizado. Ele diz lá, quando ele apresenta esse capítulo, que esse capítulo é de vital importância para a gente entender a filosofia do sucesso, para a gente colocar essa filosofia em prática na nossa vida. Ele disse que não conhece ninguém que tenha lido esse capítulo, que tenha realmente assimilado o que ele está dizendo aqui, as lições, digamos, que ele está passando aqui, e que não tenha transformado a vida positivamente. Porém, ele disse que não é a primeira vez que a gente lê que já cai em todas as fichas, que é necessário estudar, é necessário. Ele diz também, ele fala muito da força de vontade e da determinação. E aqui no último vídeo, ele estava falando então de instruções gerais para o pensamento organizado, e ele estava trazendo o que é necessário a gente ter em conta com relação a opiniões. Ele diz: os seguintes fatos relativos a opiniões devem ser conhecidos por todos que querem aprender a pensar com precisão. Vamos ver quais são esses fatos? O primeiro é
Nenhuma opinião é confiável, a menos que se baseie em fatos conhecidos ou na fé no plano divino. E ninguém tem o direito de expressar opinião sobre qualquer assunto sem garantia razoável de que ela se baseia em fatos. Olha que interessante isso, gente. A gente só ia assim seguindo a opinião de alguém que a gente ouve assim, sem ir buscar, mas onde foi que ela se fundamentou para ter essa opinião? Não é? Aquela coisa que ele diz ali no livro Mais Esperto que o Diabo, que eu fiz também uma série, deixa aqui se você quiser ver, o diabo diz ali na entrevista que o Napoleão Hill faz com ele, que as pessoas que se alienam a ele é porque não aprenderam a pensar por elas próprias. E eu acredito que quando a gente vai pegando a opinião que as pessoas nos passam como uma coisa certa, a gente não vai buscar de onde foi que ela se embasou nessa opinião, a gente não vai buscar a nossa própria verdade, porque aqui no plano do relativo, cada um tem a sua, não é? Não existe verdade absoluta aqui, a não ser a verdade de que nós somos seres divinos infinitos, fazendo uma travessia, fazendo uma vivência na carne. Ou seja, e a outra verdade absoluta é que a centelha divina, o outro eu, como Napoleão Hill chama, ou a nossa presença eu sou, como a Saint-Germain chama, ela é absoluta e é ela que nos rege. Porém, ele explica também no livro Mais Esperto que o Diabo que nós temos duas entidades em nós, que é a que se alimenta do negativo e a que se alimenta do positivo. Nós temos total livre-arbítrio para saber a quem a gente vai entregar a direção da nossa vida. Então, é isso que ele está falando aqui, então, sobre opiniões. Então, opiniões são o que há de mais gratuito no mundo e muitas valem exatamente o que custam. Nada. Ou seja, tem aquele velho deitado também que diz, se conselho fosse bom ninguém dava, vendia, não é? É óbvio que é tudo levando em conta moderação, tudo passando pelo nosso crivo, né? O crivo da nossa verdade, não é? Segundo, conselhos oferecidos por amigos, parentes e conhecidos muitas vezes não merecem consideração. É ele que está dizendo, hein, gente? E devem ser sempre analisados com muito cuidado antes de serem aceitos como um guia confiável para o pensamento. Olha aqui, gente, e ali no livro Mais Esperto que o Diabo, ele também diz que o que faz com que as pessoas já se alienem a ele, ou seja, que entreguem a mente para ele, é exatamente estar comprando todo aquele pacote de dogmas que é passado e a gente pega como se fosse realmente verdade absoluta e não procura buscar por nós mesmos, entender. É isso mesmo? Fazer aquele balanço de acordo com a nossa consciência. Terceiro, pensadores precisos não permitem que ninguém pense por eles, ou seja, cada um pensando por si próprio. Verificam as fontes desses fatos da maneira como querem e fazem uso sensatos das fontes para a sua orientação. Ele já disse aqui nas páginas anteriores que a consciência é o juiz, é a consciência que é a lei que nos rege. Então, que o crivo de todas as opiniões e de tudo que a gente for seguir, que passe pela nossa consciência, não é? Aí vai depender só da expansão, do quanto a nossa consciência está expandida. Difamadores e fofoqueiros não são fontes confiáveis para se obter fatos sobre qualquer assunto, mas exercem poderosa influência na vida de muitas pessoas. Especialmente agora, né? Na época que ele estava fazendo esse livro, 1909, se não me engano, a gente ainda não tinha toda essa facilidade da internet. Quinto, desejos normalmente são os pais dos pensamentos e muitas pessoas têm o mau hábito de presumir fatos para harmonizar com seus desejos. Para o seu próprio bem, observe com cuidado essa fraqueza humana comum.
Ou seja, repetindo, desejos são os pais dos pensamentos. E muitas pessoas têm o mau hábito de presumir, ou seja, não é real, ela presumiu aquilo, fatos, para harmonizar seus desejos. Né? Às vezes a pessoa queria que fosse daquele jeito, mas não aconteceu, aí ela conta como se fosse verdade, não é? Acredito que seja isso que ele esteja dizendo. Sexto, o senso comum é abundante e a maior parte dele é gratuita, mas fatos são esquivos, geralmente têm um preço. O preço é o trabalho duro para examinar sua exatidão. Então, o senso comum é abundante, ele dizendo, e a maior parte desse senso comum é gratuita, mas fatos são esquivos e geralmente têm um preço. E o preço é o trabalho duro para examinar a exatidão. Está dito. Alguns testes ácidos a serem feitos ao separar fatos de mera informação ou inferência. Analise com grande cuidado tudo o que você lê nos livros, independente de quem os escreveu. E nunca aceite as conclusões de nenhum escritor como conclusivas, sem fazer as seguintes perguntas e satisfazer-se quanto à correção das respostas. E olha só, ele mostrando aqui com essa parte do livro que ele confia muito realmente na filosofia do sucesso que ele organizou, que ele estudou, que ele colocou então em forma de livro, em forma de um estudo. Ele e o Andrew Carnegie também garantiu isso já aqui, porque ele está dizendo, não leve qualquer autor, ele está se colocando, não compre como se fosse verdade absoluta, vá buscar. Eu já vi uma pessoa a dizer, não acredite em nada do que eu estou falando aqui, uma pessoa que fazia um discurso motivacional, vai buscar por você mesmo, coloca em prática, coloca como que é a prova, eu acredito. E aí ele diz então que para isso a gente deve buscar respostas para essas perguntas. Primeiro, o escritor é uma autoridade reconhecida no assunto sobre o qual escreve? Vamos colocar então aqui o próprio Napoleão Hill na Berlinda. Ele, pelo que nós já lemos, ele é autoridade porque ele passou 30 anos, nada menos do que 30 anos da vida dele, fazendo esse estudo para chegar a essas conclusões. Segundo, o escritor tem uma segunda intenção ou motivo egoísta, além de divulgar informação precisa? Acredito, pelo que eu conheço dos livros que eu li, da história do Napoleão Hill, o pouco que eu conheço, que a única intenção dele era realmente estar mostrando o caminho para uma vida de plenitude, para uma vida de abundância. É óbvio que com isso ele, depois de fazer todo o trabalho árduo, ele também teve abundância e plenitude, mas é porque todo trabalho tem sua paga. Então eu não acredito que ele tenha um motivo egoísta por trás, além de divulgar informação precisa. Terceiro, o escritor é um propagandista remunerado cuja profissão é organizar a opinião pública em troca de pagamento? Se for, considere suas conclusões com cuidado incomum. Aqui também eu acredito que, se colocando para o Napoleão Hill, pelo que eu li dos livros anteriores, pelo que eu conheço dele, não é muito, porém eu chego à conclusão que não, ele não é um propagandista. Até porque o Andrew Carnegie disse a ele explica no livro Mais Esperto que o Diabo, que ele não seria pago, ele não seria remunerado pela pesquisa enquanto estivesse trabalhando nela. Ou seja, ele teria que trabalhar nela e ainda trabalhar para o seu sustento, e ele fez isso. Quarto, o escritor tem um interesse financeiro ou outro interesse pessoal no assunto sobre o qual escreve? Se sim, leve isso em consideração ao aceitar as conclusões dele. Eu acredito que sim, aqui ele tinha um interesse financeiro, mas ele sabe que depois ele venderia o que ele conseguiu através de livros, palestras, conselho a presidentes. E sim, mas isso é normal, é natural. E o outro interesse pessoal, eu acredito que seria de ver
que a filosofia dele realmente estava fazendo pessoas saírem da falta e da escassez, ou seja, um interesse altruísta. Então não seria pessoal, então seria para o todo. Então é essa a minha conclusão, nessa quarta resposta. Quinto, o escritor é uma pessoa de julgamento sensato e não um fanático em relação ao assunto sobre o qual escreve. Fanáticos são propensos ao exagero, mesmo quando colocam fatos, e a colorir fatos para poderem transmitir impressões enganosas. Então aqui, mais uma vez, ele trazendo mais um ponto para a gente estar colocando na balança quando for estar analisando alguma coisa escrita, analisando um livro. Aqui a gente fazendo a análise com ele próprio, mas isso é para ser colocado para todo e qualquer escritor que a gente estiver lendo. Eu acredito que isso se chama bom senso, né? Sexto, existem fontes razoavelmente acessíveis nas quais as afirmações do escritor podem ser checadas e verificadas? Se sim, consulte-as antes de aceitar suas conclusões. Ou seja, sempre tem aquela parte que cabe a nós, né? Se ficou alguma dúvida, vai consultar. A menos que depois que a gente já viu, passou pelo crivo, consegue entender o altruísmo por trás do trabalho, como no caso do Napoleão Hill e de tantos outros escritores, aí eu acredito que não haja necessidade. Mas se tem alguma dúvida do que ele está dizendo ali, então eu acredito que é isso que ele está falando aqui, é sempre se checar. Sétimo, pesquise também a reputação do escritor em relação à veracidade. Alguns são descuidados em relação à verdade. Meias-verdades são, com frequência, as verdades mais perigosas. Mais uma vez aqui, então, bom senso e eu acredito que faro, não é? E aquela coisa também, tá comparando com a gente mesmo. Se a gente usa meias-verdades, então talvez a gente não vá assimilar tão rapidamente que não seja uma verdade. Mas se a gente consegue então com a gente mesmo ser verdadeiros e com tudo na nossa vida, então eu acredito que seja fácil detectar isso. Oitavo, seja cauteloso ao aceitar como fatos as afirmações de pessoas fanáticas que têm o hábito de permitir que a imaginação corra solta. Essas pessoas são conhecidas como radicais e as conclusões delas podem ser enganosas se levadas em consideração. Mais uma vez aquela coisa, então, ficar atento, né? Orar e vigiar e tomar, eu acredito, como base a nossa própria vida, as nossas próprias atitudes, como é que a gente vive. Nono, aprenda a ser cauteloso e a usar seu julgamento independente de quem tentar influenciá-lo. Se uma afirmação não combina com seu poder de raciocínio, e você deve treinar seu raciocínio para funcionar com clareza, se não estiver em harmonia com sua experiência, examine-a mais profundamente antes de aceitá-la como fato. Ou seja, aquilo é exatamente que ele disse, se não estiver em harmonia com aquilo que você coloca como peso e medida para as suas próprias ações, para a sua forma de viver e de tratar o outro e de tratar o todo, todas as coisas, tudo e todos, aí então é melhor examinar antes de aceitar como fato. A falsidade tem um jeito peculiar de trazer com ela uma nota de alerta, talvez no tom da voz ou na expressão do rosto, se for transmitida pela palavra falada. Treine-se para reconhecer esse aviso e ser guiado por ele. Ou seja, quem é que pode nos mostrar? É a nossa própria consciência, a nossa consciência e juiz daquilo que a gente faz. E se a gente estiver fazendo de acordo com a nossa consciência, deixando a nossa centelha divina nos guiar, com certeza ela vai nos mostrar quando é fato ou fake. Décimo, ao buscar fatos em outras pessoas, não revele a elas que fatos espera encontrar, porque muita gente tem o mau hábito de tentar agradar, mesmo que tenham de exagerar ou falsificar para isso. Olha que interessante isso, né? Muito interessante.
Então é melhor estar mais buscando, observando sem dizer exatamente, é exatamente o que ele está dizendo aqui, porque às vezes até para tentar agradar a pessoa, então acaba maquiando um pouco a coisa, acaba até talvez sem querer, até por falta de expansão de consciência mesmo, falsificando alguma coisa com a vontade de agradar. 11ª é: ciência é a arte de organizar e classificar fatos. Quando quiser ter certeza de que está lidando com fatos, busque fontes científicas para testá-los onde for possível. Homens de ciência não costumam ter motivo ou inclinação para modificar ou alterar fatos por nenhum propósito. Aqui então ele dizendo que não sei se em última instância, depois que já passou pelo crivo da nossa própria consciência, perguntamos à nossa centelha divina, já comparamos com aquilo que a gente faria, aí então ele diz ainda, vai então buscar, se for o caso, a resposta científica. 12ª, suas emoções nem sempre são confiáveis, ele fala bem disso, não se deixar guiar pelas emoções, ali nas páginas anteriores. E geralmente o influenciam a tomar decisões independente dos fatos. Ele já disse sobre isso, a gente quando estiver se guiando pelo emocional, a gente pode até tomar decisões que não serão realmente ali coniventes com os fatos. Antes de ser influenciado demais por suas emoções, dê à sua faculdade de raciocínio, sua cabeça, uma chance de julgar o que está em questão, o que quer que seja. Ou seja, como ele disse ali nas páginas anteriores, deixe a razão, deixe passar pelo crivo da razão. A cabeça é sempre mais confiável que as emoções, o coração. A pessoa que esquece disso acaba vivendo para se arrepender da negligência. Aqui ele mostrando que nessa nossa realidade do relativo, do dual, nós somos guiados. Nós somos guiados por leis absolutas e que essas leis têm entre elas a lei da causa e efeito. Aquilo então, se a pessoa esquece disso, acaba vivendo para se arrepender da negligência. 13ª, estes são alguns dos inimigos mais comuns do pensamento razoável e devem ser analisados com cuidado antes de se tomarem decisões. Então ele aqui trazendo inimigos comuns do pensamento razoável. E aí por quê? Porque ele está falando aqui nesse capítulo exatamente sobre o pensamento organizado. E por quê? Porque é o pensamento que cria a nossa realidade. E aí ele vem aqui com mais algumas, dentro desse 13 ele traz a primeira, as emoções de amor e sexo. As duas podem ignorar os fatos com facilidade e inutilizar a faculdade do raciocínio. Não permita. E ele disse ali mesmo que, lá no livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala bastante disso, de como é que as emoções de amor e sexo, se forem misturadas ainda ao ciúme, que podem se transformar em uma bomba de destruição. E aqui ele dizendo que essas emoções são as emoções que nos fazem perder o senso e não ter pensamento razoável. O segundo ponto é ódio, raiva, ciúme, medo, vingança, ganância, vaidade, egoísmo, procrastinação e desejo de obter alguma coisa por nada, que ele diz nas páginas anteriores que o principal, o básico, começa pelo desejo, mas há que se saber que o desejo ele vai se concretizar e para o nosso bem quando a gente estiver também conscientes de que devemos fazer a nossa parte, pensando no todo e fazer o esforço extra. É essa a regra de ouro. Quando desejo de obter alguma coisa por nada, normalmente conhecido como instinto de jogador, essas emoções costumam distorcer os fatos. Então, essas emoçõezinhas aí da lista, elas também nos fazem
meter os pés pelas mãos e ter pensamentos que não são verdadeiros, que não vão criar as coisas que a gente está buscando viver. C, entusiasmo e imaginação descontrolados. Fique muito atento aos dois, porque podem ser tão perigosos quanto benéficos, pois são eficientes ferramentas de auto-engano. Ou seja, aqui ele já falou do entusiasmo e da imaginação para ser usada positivamente, para nos ajudar, mas ele trazendo esse alerta. Fique atento aos dois, porque eles podem também funcionar de forma negativa. Agora, então, aqui com o fundo das nossas galinhas felizes, vamos concluir esse vídeo. Deixe sua mente ser um eterno ponto de interrogação, no sentido de ser não um cético convicto que não acredita em nada, mas uma pessoa cautelosa que quer ser exata em seu pensamento. Questione tudo e todo mundo até ter certeza de que está lidando com fatos e não com ficção. Faça isso discretamente, no silêncio da sua mente, e evite ser conhecido como um São Tomé, ou seja, nem tanto o mar, nem tanto a terra. Eu acredito que seja isso. Tudo eu acredito que para a evolução passa pelo equilíbrio. Seja sempre um bom ouvinte, mas seja também um pensador preciso ao ouvir o que os outros estão falando. Então, vou parar por aqui para que a gente possa ouvir aí de fundo melhor o canto das galinhas, comemorando esse vídeo, esse capítulo, em que ele fala como a gente pode então estar observando e estar nos guiando pela nossa própria sabedoria, né, que vem ali da inteligência infinita que há em nós, para estarmos então organizando o nosso pensamento, e passa por organizar o pensamento organizado e atenção controlada, assim, passa por cultivar essas qualidades, além dos conceitos de visão criativa, para que a gente possa então estar dominando nossa mente, pensando de modo criativo, nos organizando e ficar atento com as nossas ações, e aí as nossas ações nos levarão à vitória. Ele está prometendo isso então nesse livro, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu concluo esse vídeo aqui então, e agradeço muito você que tem acompanhado. Fico super feliz se esses ensinamentos do Napoleão Hill que eu estou trazendo está te ajudando, está sendo contribuição. Se você quiser compartilhar o vídeo, se quiser me deixar a sua curtida, me mandar uma mensagem, se você quiser se inscrever no canal, tem os outros livros dele em forma de playlist e outros livros também lá que eu já fiz, tá bom? E eu espero contar com você para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!